Bem-vindo ao Câmbio Descomplicado. Então, a mecânica automotiva, ela surgiu na minha vida através do meu pai, né? Então, meu pai é mecânico, meu irmão mais velho começou muito cedo na oficina, na mecânica automotiva. O pai tinha oficina em casa, nos fundos de casa. Então, e assim foi indo, né? A gente foi crescendo nesse ambiente de carro, graxa e coisa assim. Eu lembro que quando eu era molequinho, eu tinha uma motoquinha, um bandeirante daquele, e eu ia todo dia, né? Depois, isso eu tinha por volta de 5, 6 anos, né? Então eu saía da garagem de casa, da casa da minha mãe, assim, ia até na oficina, atrás de casa, que é um pouquinho mais pra cima, e daí desmontava as peças daquela bandeirantezinha de plástico, passava a graxa, montava de novo e ia andar. Então essa é uma história que eu lembro porque me marcou bastante e eu creio que foi o começo, né? Foi o meu primeiro contato com a área automotiva. A gente desmontava carrinho, a gente fazia de tudo. E foi crescendo dentro da oficina. Então, com esse desejo de ser mecânico, eu sempre soube muito bem que eu queria ser. Eu queria ser mecânico automotivo. Então gostava muito desse ambiente, era fascinante assim. Tinha muita satisfação, muito orgulho de olhar para meu pai como mecânico e tal. Meu irmão era, sabe, eu olhava para ele como é o cara mecânico. Então fui crescendo nisso e tal. Meu primeiro emprego, na verdade, não foi nessa área, mas a gente sempre trabalhou na oficina de casa do pai, né? Trabalhava ali informalmente e tal, ajudava, mas isso aí foi agregando. Trabalhei fora um pouco e logo com 12 ou 13 anos, na verdade, eu comecei a trabalhar com mecânica, trabalhava de graça para poder aprender. Então, eu lembro que eu estudava de manhã, trabalhava numa oficina à tarde, sem cobrar nada, para poder aprender. Era uma oficina de lataria na época ainda e fazia algumas coisas de mecânica e tal. E à noite, aí depois eu ajudava na lanchonete que o meu irmão trabalhava para poder gerar alguma renda, né? Então com 14, 15 anos, daí eu trabalhava nesse ritmo de garçom à noite e tal, e estudava de manhã, e a oficina era um serviço voluntário, vamos dizer assim, à tarde, para poder aprender. Arrumava os carros dos amigos de graça, os finais de semana, e foi indo nesse ritmo. Comecei a trabalhar na mecânica quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar numa oficina mecânica e lembro até hoje meu primeiro salário, R$126, registrado na carteira. Para mim era um orgulho aquilo. E daí começou a vida na mecânica, né? Me interessei pelo câmbio muito cedo, caixa de câmbio sempre foi um interesse meu, muito cedo. Eu lembro que eu tinha um latoeiro, uma lataria que tinha bem próxima. E o cara perguntou se eu fazia a caixa do Fusca dele. Eu não sabia nada de caixa, de câmbio e tal. Eu falei, não, vou fazer. Eu faço. Comprei ferramentas. Lá comprei uma caixinha de catraca, cachimbo e tal. E chave fixa, um macaco. Fiz aquilo dali tudo parceladinho. E fiz a caixa do Fusca. Fui lá, fiz na cara e na coragem. Fiz. Meu irmão me ajudou quase que 90% do tempo. Mas desenvolvi, comecei a trabalhar e a gostar muito desse ambiente, né, de caixa de câmbio. Então troquei de empresa, fui chefe de oficina de uma outra empresa. Ali eu comecei a fazer mais caixas de câmbio, comecei a trabalhar com mais autonomia como mecânico, né? Então era chefe de oficina, mas trabalhava com a mão na massa direto ali. E foi indo. Com 21 anos, daí montei a minha empresa. Aí montei a Andrade Câmbios. Na verdade não era Andrade Câmbios naquela época ainda, né? Mas a primeira empresa nossa era Irmãos Andrade. Então eu montei essa empresa, eu e meu irmão, e a gente foi se especializando, sempre trabalhando com caixa de câmbio, e foi crescendo muito rápido esse ambiente de caixa de câmbio. A gente foi procurado muito rápido, se tornou referência. Então o pessoal indicava o nosso serviço para caixa de câmbio, e isso foi fazendo a gente pegar experiência com esse negócio, investir, querer desejo, né? A gente quis investir mais nesse negócio
E por consequência também a gente foi gostando disso, né? Então eu fiquei apaixonado pelas caixas de câmbio. Então decidi, depois, há 5 anos atrás, em média, 5 para 6 anos, eu falei, não, eu vou fazer só caixa de câmbio agora, não quero mais outro tipo de trabalho. Daí comecei um processo de especialização. Então fui investindo muito mais forte nesse segmento, até que chegou o dia que eu falei, não, agora eu não faço mais mecânica geral, vou fazer só caixa de câmbio. E daí surgiu a Andrade Câmbios. Através desse projeto, Andrade Câmbios, né, era um sonho, na verdade, que estava se concretizando, e várias possibilidades pela frente. A gente foi sentindo várias necessidades, e eu sempre tive muito vontade de estar sempre atualizado, de saber as tendências do mercado e tal. A gente enxergou esse mercado, né? Que era o quê? Caixas de câmbio automática. É um crescimento muito grande nessa área, uma carência muito grande nessa área, na maioria das cidades. Então, a nossa empresa hoje, por exemplo, é a única 100% segmentada, né, como o nosso porte dentro da nossa cidade. São muitas possibilidades para poucas empresas. Então começamos assim. A formação do profissional de antes era diferente, né? A gente começava na prática, ia aprendendo. No meu caso, eu comecei em casa, então a gente ia aprendendo tudo isso, e conforme o teu interesse, né? Tu dava um bom mecânico, um mau mecânico, enfim, mas tu tinha que se virar, tinha que correr atrás. Nós não tínhamos internet, não tínhamos ferramentas, Google, YouTube, nem pensar. Então não tínhamos isso. A gente tinha que aprender no dia a dia, na bancada ali. Passava-se 2 anos limpando ferramenta e lavando peça para poder chegar perto de um carro. Tenho várias lembranças boas dessa época. E amizades também, que até hoje, graças a Deus, eu cultivo, que são pessoas lá que... O meu primeiro patrão, por exemplo, de oficina mecânica, o cara que apostou em mim, pegou lá um rapazinho lá e contratou. E, enfim, ele apostou em mim, de alguma forma ele apostou. E eu agradeço muito por isso. Como é que hoje é a formação de um profissional? Então, a indicação, né, seria o quê? Se formar como um profissional mecânico, na área mecânica geral. Então nós temos hoje curso técnico, temos cursos especializados, e depois tu se especializar na parte de câmbio. Então, há formações agora que estão surgindo no país voltado para essa área. E nós temos também muitas informações gratuitas aí na rede, como essa. Então são informações que a gente pode extrair conteúdo de valor e que você pode aplicar no seu dia a dia. Então essa é uma das ideias do Câmbio Descomplicado. Toda área que tu for abrir uma especialização, tem ferramentas diferentes. Aqui não é diferente. São várias ferramentas e na grande maioria delas, elas são feitas conforme a necessidade. Eu tenho até vergonha de mostrar as primeiras que eu tinha. E para quem trabalha com câmbio, eu tenho certeza que também lembrou agora da primeira ferramenta que fez. Então era um pedaço de sincronizado, cortado no meio, com 2 eixos de fusca, uma coisa medonha mesmo. Mas serviu e foi o início, foi o começo, e a gente depois foi comprando ferramentas específicas. Tem pessoas aí, tem torneiros, pessoal aí que trabalha na área de ferramentaria, que eles produzem material pra gente. Então é uma área bem carente. As grandes indústrias às vezes não investem tanto no ferramental. Então tu tem que ter o ferramental para a mecânica geral, o básico, né? Caixa de ferramenta, carrinho, elevacar, cavalete de motor principalmente. E daí vem as ferramentas específicas, as ferramentas de prensar pacote, teste de pressão de bomba, ferramentas para fazer vácuo em corpo de válvula, e elas são várias ferramentas, e conforme tu vai aumentando a tua necessidade, tu vai aumentando a quantidade de ferramentas. Eu não aconselho tu comprar todas as ferramentas de início.
Por que não? Porque tu terá um custo muito alto, certo? E alguma dessas ferramentas, elas vão demorar muito tempo para tu usar. Então é legal ter as ferramentas básicas, e se você não tem as ferramentas ainda, eu posso te indicar quais são as ferramentas básicas. Tu pode chamar a gente nos comentários ou através das nossas mídias sociais, e eu posso te indicar quais são as ferramentas básicas para tu não ter esse custo tão alto e já conseguir ter uma margem de lucro no começo. Então, nem todas as ferramentas tu vai utilizar logo de cara. E a gente que tem oficina sabe, né, o quanto custa ter uma ferramenta parada ali no teu estoque sem ter uso, certo? Então a ferramenta ela é para aumentar a tua produtividade, ela é feita para ficar mais, para facilitar o teu trabalho, ficar mais fácil, né? Mas também a gente sabe que essa ferramenta ela vai ser deduzida da tua margem de lucro. Então temos que ter um controle na hora da compra dessa ferramenta. Eu vejo mais benefícios, né? Então, eu vou te falar de todos os pontos, mas vou te falar dos benefícios principalmente. Ser segmentado quer dizer que você é uma referência dentro da sua cidade, ou do seu bairro, ou onde você está começando. Mas você se torna uma referência. Por quê? Porque você trabalha só com um tipo do mercado, uma pequena fatia do mercado, ou de um carro, enfim. Então vamos falar de caixa de câmbio. A gente trabalha só com caixa de câmbio. Nos tornamos uma referência muito rápido. Porque a popularização do teu nome é muito rápida. Tu trabalha só com um tipo de coisa. Só com caixas de câmbio. A especialização é mais fácil. Porque você vai fazer cursos voltados somente para uma área. E eu lembro de quando eu tinha mecânica geral, que a gente tinha que fazer curso de ABS, tinha que fazer curso de airbag, tinha que fazer curso de injeção, que estava sempre mudando, tinha que fazer eletrônica embarcada, tinha que fazer caixa de câmbio. Então tudo isso dava um desgaste muito grande dentro de uma oficina, porque às vezes você tem, por exemplo, hoje nós temos 10 colaboradores. Você imagina fazer toda essa gestão e trabalhar com todos esses 10 para que eles estejam atualizados no mercado. Então, a segmentação, ela te traz esse benefício, um dos benefícios, e esse é um dos maiores, porque você se concentra somente num tipo de mercado. Então você vai em fóruns só de caixa de câmbio, você vai fazer cursos somente para caixa de câmbio. As ferramentas, depois que você vai afinando, é muito pouca coisa que vai mudando, é apenas dos modelos diferentes de caixa. Outra vantagem, o estoque. Você faz um estoque de peças somente para caixas de câmbio. Então reduz muito a quantidade de itens que tu tem que ter. E a quantidade de serviços que você vai fazendo, por exemplo, vai te trazendo um gabarito, um know-how muito diferente. Porque enquanto uma oficina, uma mecânica geral faz talvez 2, 3 ou 10 caixas por mês, você atende 50, 100 carros por mês, mas todos eles são voltados para a mesma área, caixas de câmbio. Então isso te traz uma experiência muito maior em relação aos outros profissionais numa determinada área. Você faz parcerias com muito mais facilidade, porque ninguém te enxerga mais como um concorrente, e sim como um parceiro. Por quê? Porque eu posso indicar o serviço lá para o Andrade, ele não vai, como diz o ditado popular, furar meu olho. Ele não vai pegar meu cliente, não está interessado nisso. Ele está interessado em resolver só o problema da caixa de câmbio, que é o problema que eu tinha. Então, essas parcerias, elas surgem muito mais rápido. E uma outra questão é que é uma tendência do mercado. É uma tendência. Então, as pesquisas, elas nos indicam mais de 50% de carros que saem das concessionárias, das montadoras, eles já saem com o câmbio automático ou automatizado, né? Então temos, dentro desse mundo de automático que a gente fala, caixas de câmbio, nós temos várias outras ramificações, automáticos, automatizados, CVTs, né? Então são várias áreas em específico que tu pode abranger. Então se a gente for lá para a Europa, Estados Unidos, tá? Então a gente vê que é uma tendência mundial. E nós estamos caminhando para isso. É uma aposta certeira, vamos dizer assim. Porque tu tá fazendo uma coisa que o mercado está seguindo. Então por que segmentar?
Porque tem muito mais vantagem do que desvantagem. Aí eu, pô, Jesus, mas como é que eu vou fazer? Porque daí o cara vem para trocar uma pastilha de freio e não dá, ou vem para fazer uma correia dentada e não dá, tal, não faço, tal. Então, tu tem um tempo de migração, como eu tive, então, totalizando, a gente tem 12, tá indo para 13 anos agora de empresa, então, mas teve esse tempo de migração, que foi o quê? Conforme foi aumentando o fluxo de câmbio, a gente foi diminuindo a quantidade de serviços paralelos que a gente pegava. E isso tornou a nossa empresa a referência. Foi exatamente isso. Pois eu não vou perder cliente, não. Tu vai fazer uma parceria com alguém, que tu vai indicar os teus serviços, e aí tu tem 2 oficinas já, a tua e mais uma oficina indicando o teu serviço de caixa de câmbio. Porque tu está indicando, tu já fez a primeira parceria, que é indicar o serviço de suspensão. Daí tu faz uma parceria de serviço de suspensão para um. Faz uma parceria de serviço de injeção eletrônica para outro. De ar-condicionado para outro. De airbag para outro. Então, olha a quantidade de parceiros que estão indicando o teu trabalho para caixas de câmbio. E quando você vê, você não precisa mais fazer os outros trabalhos. Porque você está 100% focado, concentrado em caixas de câmbio. Então, segmentar, na minha opinião, é o melhor negócio. Inclusive, por experimentação, né? Porque a gente usou essa técnica e aplicou, e hoje a gente é muito feliz, muito satisfeito com o resultado que ela deu. A empresa foi crescendo, foi surgindo, as parcerias foram aumentando muito, graças a Deus. Então a gente tem muito parceiro, muito amigo, gente que indica e tal, oficinas parceiras. E consequentemente tem as dúvidas do pessoal. Então o pessoal começa a te procurar com dúvidas. Tu tem um conhecimento técnico maior no mercado, tu tem um nome mais forte no mercado, e as pessoas começam a te procurar com as dúvidas, às vezes quantas vezes a gente já passou por isso, tá lá montando um carro e deu um pepino numa coisa que tu não sabe. Um exemplo, uma caixa de câmbio. Então tu montou todo o motor, botou lá motor, caixa no lugar, tal, daqui a pouco o carro não anda. E aí, tem que entregar o carro pro cliente. Daí o pessoal começou a procurar e tal. E por essa demanda de mercado, isso tudo que começou a surgir, a gente resolveu criar o câmbio descomplicado. O câmbio descomplicado, ele é feito para isso. Descomplicar esse mito da caixa de câmbio. Porque é um serviço técnico especializado. Sim, é. Dentro desse serviço tem vários macetes, várias dicas, várias coisas que podem facilitar o teu dia. Então, para quem está começando ou para quem já está há muito tempo no câmbio, enfim, esse canal é para você. Por quê? Porque nós vamos agregar valor nesse canal dessa forma, com dicas sobre caixas de câmbio. É o nosso dia a dia. Então, todo dia nessa bancada existem vários tipos de câmbio, passam por aqui vários tipos de carros e tipos de câmbio. E a gente vai passar essas dicas diretamente para você, gratuitamente. Então, é só se inscrever ali no canal e ir acompanhando nossos vídeos, dá um like ali para ajudar no canal e deixa no comentário alguma coisa que tem dúvida, precisa saber de alguma coisa em específico, ou se quiser só comentar sobre o nosso vídeo também, a gente vai ler todos eles, vai comentar e vai movimentando dessa forma. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, indiferente do câmbio, independente da dúvida que for, da mais simples à mais avançada, a gente vai responder aí no canal. Então esse vai ser o nosso meio de comunicação. Dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os nossos vídeos. E esse é o Câmbio Descomplicado.